Dormiram bem? Eu dormi, estou sendo bem tratado aqui, viu? É um privilégio para mim estar aqui com vocês. A gente não, às vezes não faz ideia de como a gente que está aqui na frente é abençoado só de olhar para a face dos irmãos, de ver Cristo nos irmãos, a gente sentir a vida de Cristo nos irmãos. Isso nos alimenta, nos sustenta, nos impulsiona, nos acalenta. Então, eu estou sendo tremendamente honrado de poder estar com os irmãos aqui. É um privilégio que só o Senhor propicia aos seus. E na casa do pastor Carlos e aqui do pastor Wilson, falei que eu estou mimado, eu estou me mimando aqui, está demais. Eu aprendi desde cedo que o obreiro na casa de Deus, o pastor, ele é o primeiro a levantar e o último a deitar. O pastor é o servo dos servos, é aquele que está para cuidar dos outros servos de Deus. O nosso exemplo de pastorado é o Senhor. O Senhor Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. E um dia eu assisti um documentário que mostrava como que era isso. Como que o Senhor falou: eu sou a porta das ovelhas? O que é isso? Como que é isso? Os pastores tinham apriscos que eram feitos de pedra, e eles colocavam as ovelhas para dentro ali à noite para proteger, e eu entrando uma por uma passagem estreita, e o pastor deitava naquela passagem, porque ele era de fato a porta. Nenhum predador podia entrar ali sem passar pelo pastor, e nenhuma ovelha podia escapar, porque ele é a porta. Esse é o nosso exemplo de serviço na casa de Deus. Mas por outro lado, os irmãos me tratando tão bem, eu lembrei de uma ocasião que um servo de Deus foi chamado por alguns irmãos para estar na Inglaterra, e ele chegou, havia alguém esperando no aeroporto. Louvado seja o Senhor, vamos continuar, vamos ler o nosso texto que está nos orientando esses dias, lá em Pedro. Vamos ler outra vez o texto, 1 Pedro 3. Verso 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então nós vimos pela palavra do Senhor que temos que estar preparados para essa resposta. Temos que estar capacitados para essa apologia. Nós temos essa responsabilidade de apresentar as razões da nossa fé, apresentar Cristo, testemunhar do Evangelho do Senhor. E a Bíblia nos traz exemplos de homens que fizeram isso, que fizeram essa defesa da fé, que apresentaram o Evangelho do Senhor, e testemunharam de Cristo. E como tudo nas Escrituras nos direciona para aquilo que é correto, para aquilo que instrui em justiça, misericórdia, para aquilo que exorta, que nem está lá em 2 Timóteo. Então vamos ler alguns trechos das Escrituras. Serão trechos longos, eu não vou fazer nenhuma exegese de textos longos, vamos apenas ler, deixar que a palavra fale conosco. O que é mais importante do que qualquer pregador tem a dizer é o que a Bíblia tem a dizer. Antes de tudo, a Bíblia. A Bíblia é mais importante. Mais importante que qualquer Billy Graham, qualquer pessoa tem a dizer, primeiro é o que a Bíblia tem a nos dizer. Então vamos ler, vamos permitir que o texto nos fale, nos constranja,
Como Pedro escreveu ali na primeira epístola, devemos desejar afetuosamente, como meninos de novo nascidos, o leite racional, pelo qual vamos crescendo. Então esse desejo pela palavra de Deus tem que estar em nós. Quem tem criança pequena em casa aqui? Algumas pessoas. Como é que a criancinha, quando vai chegando uma madeira perto, ele fica, né? E mexe a boquinha para cá e quer abocanhar. Nós temos que ser assim também, em relação à palavra do Senhor. Temos que desejar e abocanhar e sugar e deixar que a palavra entre em nós. Livro de Atos. Capítulo 6. Esse capítulo do livro de Atos começa falando da instituição dos diáconos. Glória a Deus por esses homens que têm servido na casa do Senhor, prestado um serviço tão relevante. E então, a partir do verso 8, Lucas relata acerca de Estevão, que foi um daqueles primeiros diáconos e foi o primeiro mártir, segundo a Bíblia, o primeiro mártir da igreja cristã, o primeiro a morrer por causa do testemunho do Evangelho, por causa do nome do Senhor. Atos 6, verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Não podiam resistir à sabedoria daquele homem, à ciência, ao conhecimento que ele tinha, a sofia, a sabedoria dele. Não podiam resistir e ao espírito com que falava. O espírito o auxiliava, o espírito estava com ele. Naquele conhecimento que ele tinha, o Espírito o auxiliou para que ele falasse, coordenasse os pensamentos, aquilo que ele conhecia, e apresentasse aquelas pessoas que disputavam com ele, e não podiam resistir a Estevão. Verso 11. Então, o que esses homens fazem? Então os ordenaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E não podendo resistir à sabedoria e ao Espírito, bem, subornam pessoas para caluniarem e fazerem uma acusação falsa a Estevão. Estevão então é preso, levado diante dos principais ali de Jerusalém. E aqui no verso 7, no capítulo 7, primeiro verso: e disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse, após ser chamado para apresentar a sua apologia, ele está sendo indagado: é isso assim? Então ele apresenta a sua defesa. Ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. E então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia,
e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. E assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Estevão não começou dizendo: essas acusações são falsas, eu não transferi. Estevão começou a responder com a palavra, começou a responder com as narrativas das Escrituras. A palavra de Deus começou a mostrar para aqueles acusadores a sua própria origem, como povo de Deus, um povo que Deus formou, separou, preparou. Vamos adiantar agora, vamos até o verso 20. Nesse tempo, nasceu Moisés e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos e filhos de Israel. Verso 30. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Verso 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará entre vossos irmãos um profeta, como eu, a ele ouvireis. Estevão começa a testemunhar do Messias, do Cristo. Usou a palavra, começou a apresentar a palavra, e chegando em Moisés, ele mostrou para aquelas pessoas: veja, Moisés disse: Deus levantará um outro profeta, como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Verso 42. Mas Deus se afastou e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizeste para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia, e estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Os judeus rejeitaram, o seu coração tinham voltado ao Egito, e agora Deus havia encarnado, o Verbo se havia feito carne e habitou entre os homens. E era por causa desse nome, desse Deus, que Estevão estava preso. Verso 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e
rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão foi assassinado. Ele ainda pediu perdão a Deus pelos seus assassinos. Estevão respondeu àqueles acusadores com mansidão. Estevão apresentou a palavra. Estevão tinha um compromisso com as verdades evangélicas, tinha um compromisso com o nome do Senhor. Estevão não se propôs de modo algum desonrar esse Senhor. Estevão honrou. Assim como o Senhor nos amou até o fim, está ali em João 13, o Senhor amou e amou-nos até o fim. Estevão também amou o Senhor até o fim. Até o final deu um testemunho do Senhor, diante daqueles homens que escarneciam, que se revoltavam. Quando nós fazemos a defesa da nossa fé, uma coisa que nós temos que ter em mente é isso. Estamos fazendo para testemunho do Evangelho da salvação, para a honra do Senhor. Não temos compromisso com resultado nenhum, só com a verdade. Fazer apologia não é garantia nenhuma de convencer ninguém, mas é um compromisso que Deus está requerendo de nós. Sermos capazes de defender a nossa fé, sermos capazes de explicar as razões da nossa fé, da nossa esperança. Foi chocante a reação extremada daqueles homens. A incredulidade os levou a uma ação bestial. Mas disse alguém, eu já não lembro quem foi que disse, que diante da pregação do Evangelho genuíno, os homens ou se convertem ou se comportam como animais ferozes. O Evangelho genuíno vai provocar essa reação. Então há esperança para aquele que recebe, não aceita, mas também não se enfurece. Há uma semente plantada naquele coração. Mas vejam, Estevão deu esse testemunho de fé. Estevão fez a sua defesa de maneira coerente, apresentou as Escrituras para aquelas pessoas e foi morto. Mas ali havia um homem, nós lemos ali no finalzinho, chamado Saulo. As capas daquelas pessoas, daqueles homicidas, ficaram guardadas com Saulo. Saulo guardou aquilo. Saulo acompanhou aquilo tudo e viu aquele testemunho. O Senhor começou a ganhar Paulo ali. O Senhor começou a trazer Paulo, o apóstolo dos gentios, para a fé ali. Aquele testemunho serviu para que o Senhor capturasse o coração de Paulo. E que homem foi Paulo? Que tremendo servo do Senhor, defensor da fé. Vamos até Atos 22. Atos 22, a partir do verso 18. E vi aquele que me dizia:
dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que matavam. Como essa experiência marcou Paulo, essa experiência acompanhou Paulo. Senhor, quando a tua testemunha estava sendo assassinada, eu estava consentindo. E ele chama Estevão de testemunha. Defender a fé é dar testemunho. E é interessante que no grego essa palavra que nos dá o testemunho, em português, martus, é a mesma palavra que faz martírio. Testemunhar, irmãos e irmãs, é ter a possibilidade de padecer martírio. Testemunha e martírio, é a única palavra de origem no grego. Então vamos lá, de um apologista ao outro. Capítulo 26. Paulo havia sido preso, entregue às autoridades. E aqui no capítulo 26, Agripa permite que Paulo se defenda. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou usado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação, em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vive fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui subjugado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar servindo a Deus continuamente, noite e dia, por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Paulo estava destacando a questão da ressurreição aqui. Ele usa de um argumento muito interessante, né? Por quê? Para Deus é impossível ressuscitar mortos? Acaso Deus não é todo poderoso? Deus não pode trazer a vida? Deus não pode fazer tornar a vida qualquer um? Hoje em dia, dentro mesmo da cristandade, a Bíblia tem sofrido ataques. Existem muitos que têm dito que a Bíblia contém a palavra de Deus e não que ela é a palavra de Deus. Isso é um perigo. Um copo contém água, mas o copo não é todo água. Ele é um recipiente e ali tem água. Então nem tudo ali é água. E quando eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, eles estão dizendo que nem tudo na Bíblia é a palavra de Deus. Então o argumento de Paulo é válido para nós. Por quê? Deus não é capaz de sustentar a sua revelação ao longo das eras e nos trazer sua palavra integralmente? Claro que sim. Não se pode alcançar Deus. Deus é que se dá a ser alcançado.
e sem a revelação plena que está nas Escrituras, como conhecer aquele que vive na luz inacessível, a qual nenhum homem viu nem pode ver, só se ele se der a conhecer? Vamos prosseguir. Vamos para o verso 23. Isto é, verso 23, no capítulo 26. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo-lhe isto, em sua defesa, disse Festo, em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de unção e juízo, porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Pensei que crês. E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: Prover a Deus que eu, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. E dizendo-lhe isto, levantou-se o rei, o presidente e Berenice, e todos os que com ele estavam assentados, e apartando-se dali falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houver apelado para César. Vejam que Paulo, na sua defesa, não perdeu a oportunidade de pregar o Evangelho. O rei falou: Você está querendo que eu me torne cristão? Aí ele: Claro que sim. Queria que fossem todos como eu, menos as cadeias. Fazer a defesa é testemunhar e pregar o Evangelho. Faz parte da nossa função de testemunhas do Senhor. Somos todos testemunhas de Cristo, todos testemunhas do amor de Deus. Temos experimentado, sabido quem é o Senhor em nossas vidas, de onde Ele nos tirou, de como tirou nossos pés do lodo e firmou sobre a rocha, Cristo Jesus, e defendendo o Senhor, defendendo a nossa fé que vem pelo Senhor, nós estamos anunciando esse mesmo Senhor. E veja que Estevão e Paulo apresentaram a sua defesa de maneira ordenada, apresentaram a palavra do Senhor, apresentaram argumentos que contrariavam a lógica deturpada daquelas pessoas. Eles foram capazes de tornar inteligíveis, eles foram compreendidos, ainda que não tenham convencido, mas eles compreenderam, porque se não houvessem compreendido as palavras de Estevão, não teriam agido daquela maneira. Eles compreenderam exatamente aquilo que Estevão tinha a dizer e disse. E essas palavras, que são uma reverente anunciação do Evangelho, não teriam acontecido se não houvesse o testemunho do Espírito de Deus dentro de Estevão e de Paulo. Deus estava com eles, como nós lemos ontem. O Paulo disse: Em minha primeira defesa não havia ninguém, mas Deus me assistiu. Deus estava me assistindo. Então, meus amados, a fé, que é um dom de Deus, o Espírito Santo, que é o selo da nossa redenção, que habita em cada um, cada homem e mulher, que foi remido pelo Santo Cordeiro, esse mesmo Espírito nos fortalece para isso. A fé nos foi dada, e agora o Senhor requer de nós um esforço em direção a Ele mesmo. Eu disse isso ontem. O Senhor nos fez livres para respondermos a Ele. Não precisamos mais ser escravos do pecado.
Não precisamos ter nossos corpos, sentimentos e mentes escravizadas pelo pecado. O Senhor nos fez livres para servir, nos fez livres para responder-lhe. E crescer na graça do Senhor, crescer nesse conhecimento do Senhor, requer que a gente tenha um pouco de empenho, um pouco de engajamento. Requer que a gente se volte a Deus, escute do Senhor, esteja aos pés do Senhor, ouvindo, aprendendo. E quando o Senhor falar, ide, estejamos prontos para Ele. Ide. Todo tempo, todo lugar. Esse ide não é para longe, esse ide é logo ali. Dizem que o Wesley colocava nas portas das suas congregações, daqui para fora, campo missionário. Saiu da porta do templo, campo missionário. Nosso ide já está valendo ali. Glórias ao Senhor. A apologética é bíblica. A gente tem a direção do texto que nos exorta a estarmos preparados para isso, a conhecermos o Senhor, a conhecermos Sua palavra, para sermos capazes de responder e atender as demandas que têm acontecido. Nós vimos aqui Paulo, vimos aqui Estevão, em plena era apostólica, já haviam acusações, já haviam pressões, já haviam demandas que pressionavam a igreja e exigiam uma resposta. E isso foi acontecendo, essa necessidade aconteceu e continua acontecendo ao longo da história. Então eu gostaria de apresentar para os irmãos um pouco da história, falar um pouco daqueles apologistas que compõem a tradição da igreja, que não estão na Bíblia, estão na história da igreja, que fizeram esse serviço, que serviram ao Senhor dessa maneira. Mas antes da gente começar a falar disso, eu gostaria de destacar a importância da história para as nossas vidas como cristãos. O cristianismo, irmãos e irmãs, não começou com a gente. Começou há 2.000 anos atrás. Temos uma história que nos antecede. Isaac Newton, se não me engano, dizia que nós podemos enxergar mais longe porque estamos sobre os ombros dos gigantes que nos antecederam. Mesma coisa nós. Hoje nós temos conhecimento doutrinário da palavra, porque aqueles gigantes do passado labutaram no conhecimento, na fé, no testemunho, e é pela força deles, do testemunho deles, da clareza deles, que nós temos hoje como enxergar mais distante, como ter uma visão mais ampla da revelação de Deus. E eu gosto muito da ideia de história que um teólogo chamado Justo Gonzalez dá. Justo Gonzalez escreve muito sobre a história da igreja. Ele é um teólogo cubano que vive nos Estados Unidos. Não sei se vocês conhecem a literatura disponível no Brasil de Justo Gonzalez, mas ele apresenta a história de uma maneira interessante, porque a história não é chata, é a nossa história. Ele fala isso, irmãos, quando vemos a história da igreja, nós estamos falando de pessoas distantes do passado, de uma terra longínqua, são nossos familiares, são a nossa família na fé, são nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. O nosso vínculo é inquebrável, porque é um vínculo do Espírito Santo. Nós somos um, não importa o espaço e as eras, estaremos juntos diante do Senhor. O nosso vínculo é inquebrável. E a história nos fala deles, desses antepassados. Quando a gente senta perto do vô, não é interessante ouvir as histórias que o vô conta? Eu gostava, quando meu avô me chamava e contava as histórias dele, da infância dele, aqui no sertão da Bahia. Meu avô era de Capulé, e ele sentava e chamava, vem aqui, e contava aquelas histórias, e falava que viu o Lampião, e eu gostava de ouvir aquilo, né? É mesmo, como é que era isso? A história da igreja nos fala disso, dos nossos antepassados, de como chegamos aqui. Como é que nós estamos aqui hoje? Porque temos uma sucessão de antepassados na fé, que nos trouxeram a sua riqueza,
pelo Espírito Santo. Então vamos retomar aqui. A igreja cristã apresentou a sua apologia desde cedo. Haviam muitas acusações para a igreja, logo no princípio, algumas absurdas, frutos de uma total ignorância. Logo no princípio, o populacho acusava os cristãos sem nenhuma verificação, sem nenhuma capacidade de entender. Acusavam os cristãos de coisas como infanticídio. Dizia-se no passado ali em Roma que os cristãos cometiam infanticídio e canibalismo. Dizia-se que os cristãos tinham um rito no qual uma criança era escondida dentro de um pão gigante e o iniciado tinha que partir aquele pão e matava a criança e depois comia. Os cristãos eram acusados de incesto também. E eram acusados de ateísmo. Os cristãos eram tidos como ateus. Quando o populacho ouvia os cristãos dizer: vamos para a ceia, vamos comer do corpo do Senhor. Vejam, eles são canibais, vão comer do corpo de alguém. Quando eles ouviam nas ruas alguém falar: você viu? O irmão João vai casar com a irmã Maria. Eles são incestuosos, o irmão casa com a irmã. E os cristãos não se submetiam aos deuses do Império Romano. Por isso eram acusados de ateísmo. Eles não creem nos deuses do Império Romano, eles são ateus. Isso é perigoso. Por isso Roma odiou tanto os cristãos. Eles viam em nós uma ameaça àquela sociedade corrompida, àquele sistema de valores podre que prevalece até hoje. Esse sistema de injustiças que é típico do homem decaído. Eles viam isso. E então diziam: esses cristãos são ignorantes. Esses cristãos são um perigo para a nossa sociedade. Hoje em dia a gente escuta: esses cristãos são homofóbicos, ignorantes, fundamentalistas, são um perigo para o progresso da sociedade. Não mudou muito, né? Mais ou menos a mesma acusação. Hoje em dia, continua aí. E essas acusações são documentadas na história da igreja. Um documento bem antigo era uma correspondência entre um homem chamado Plínio e Trajano, onde ele perguntava: o que eu faço com os cristãos? Eles são acusados disso, daquilo. Então nós temos conhecimento das acusações da época por conta de documentos dessa natureza. Haviam também pessoas eruditas que acusavam os cristãos, filósofos da época, Crescente, Luciano de Samosata, Frontão de Circa, etc. Aqueles intelectuais tinham repulsa da fé cristã. Hoje não, né? Os intelectuais não têm repulsa. Mesma coisa, né? Não mudou também. Não mudou. A fé os constrange. Eles odeiam o Senhor. Como disse Santo Agostinho: aqueles que dizem Deus não existe são os que têm interesse que Ele não exista. A concupiscência desses homens os compele a negar a existência de Deus. Como eles viveriam de maneira tão dissoluta, havendo Deus? Não seria possível. Então eles acusam os cristãos de serem ignorantes, de serem tolos, de serem supersticiosos. Geralmente essas acusações, mesmo feitas por pessoas de erudição, gravitaram em torno disso. Mero ataque pessoal, sem argumentação, sem conhecimento, sem entender. Eu vou ler aqui um trecho de uma dessas acusações. Vejam só. Escrita por um homem chamado Celso, que foi um filósofo. Em algumas casas privadas, encontramos com pessoas que trabalham com lã e com trapos, e como sapateiros, isto é,
as pessoas mais incultas e ignorantes. Diante dos chefes de família, esta gente não se atreve a dizer uma só palavra, mas assim que conseguem apartar-se com os meninos da casa ou com algumas mulheres tão ignorantes como eles, começam a lhes dizer maravilhas. Os que deveras queiram saber a verdade, que deixem seus mestres e seus pais e que se juntem com mulheres e meninos às habitações das mulheres, ou à oficina do sapateiro, ou à selaria, e ali aprenderão a vida perfeita. É assim que esses cristãos encontram pessoas que lhe dão crédito. Essa era a ideia dos cristãos, ignorantes, incultos, que só conseguem convencer outros ignorantes e incultos. E o interessante é que essas acusações só chegaram a nós porque houve uma resposta. Os textos originais desse acusador foram destruídos pelas eras. E nós só sabemos da acusação porque um texto escrito por um cristão chamado Orígenes, que escreveu contra Celso, ele mesmo relata a acusação e então dá a resposta. A gente só sabe da acusação por causa disso. Então chegou-se o escrito desse homem crente até nós. E essas acusações, irmãos, elas continuam mais ou menos da mesma maneira. Continuam dizendo que somos ignorantes, supersticiosos, incultos. Há pouco tempo atrás, uma jornalista escreveu na revista Época um artigo com o seguinte texto: a dura vida dos ateus em um Brasil cada vez mais evangélico. Coitados, né? E ela conta ali uma historinha, uma parábola, para mostrar como a vida dos ateus é dura nesse país tão evangélico. Nessa historinha, há um taxista e ela, jornalista, passageira desse táxi. E ela apresenta um diálogo. Se vocês tiverem curiosidade, procurem na internet, no site da revista Época, digite o título do artigo e lê. Fica muito claro a ideologia sutil que ela implanta no texto. O taxista crente, tão ignorante, e a moça ateia, tão culta, tão fina, tão charmosa, garbosa. E o ateu ignorante foi incomodar aquela moça que pegou o táxi. Quer dizer, o cristão ignorante foi incomodar aquela moça no táxi. Então, quase 2000 anos, continuam sendo acusados disso. Então, nós não devemos dar espaço para que isso seja verdade. Não devemos ignorar, devemos ser ignorantes naquele em quem temos crido. Devemos conhecer sua revelação, devemos conhecer suas doutrinas, devemos conhecer uma santa filosofia, uma santa sabedoria que vem de Deus, tem que encher nossos corações. Nós somos simples, graças a Deus, mas ignorantes nós não somos. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, aquela sabedoria autônoma, arrogante, que põe a razão num pedestal. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.
Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Aos olhos do mundo somos vis e desprezíveis, mas aos olhos de Deus nós somos e eles não são. A sabedoria do mundo será aniquilada, a arrogância do mundo será aniquilada, mas a sabedoria de Deus permanecerá. Verso 29: para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Cristo foi feito nossa sabedoria. Há uma sabedoria que vem de Deus, e é nessa sabedoria que temos que estar firmados, estabelecidos. Daniel, lá no capítulo 2, Daniel 2:20, diz o seguinte: falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Por isso nós somos simples, mas nunca ignorantes, porque nosso Deus é sábio e Ele nos dá da sua sabedoria. Amém. Acho que nós temos um intervalo agora, 15 minutos, 15 minutinhos para a gente tomar uma água e